Vasco foi pegar o Atlético Mineiro e o Vasco precisava ali de uma vitória e tal, porque ele poderia dar o risco dele não classificar para a Sul-Americana se ele perdesse o jogo. Caso o Santos ganhasse, enfim, que foi o que aconteceu. E aí o Vasco ele vai com um time reserva. Que o que? A gente até entende porque vai jogar a Copa do Brasil. Só que precisava da vitória, né? E o que acontece? Pega o Atlético Mineiro que tava mal e aí toma 5-0 pro Atlético Mineiro. Com vocês, Fernando Diniz. Eu acho que não dá pra gente desconsiderar a expulsão que teve no jogo. 19 minutos de jogo, a gente estava já 1-0. Você perde o jogador expulso e no mesmo lance já tomou o segundo gol. Engraçado que todo final de jogo ele parece estar acabado, né? Não, vou te mostrar uma. Pai. O time não é que estava a maioria dos reservas, eram todos, inclusive o goleiro. Então não era a maioria. Todos reservas e praticamente nenhum titular entrou em campo. Se o Sub-20, inclusive, não tivesse férias, eu não teria nem trazido para o banco os jogadores que eu trouxe hoje. É uma opção que a gente fez. Jogar num campo sintético sempre é difícil. E é um time... Inclusive, a CBF está fazendo movimentações aí para regulamentar essa parada aí, hein? Vamos ver. Aí, a carinha do Diniz. Olha o Diniz aí. Qualquer semelhança, meus amigos, é mera coincidência, tá? Diniz maluco, rapaziada. Que tem uma vocação ofensiva grande. Vocês vão ver que ele tá assim mesmo daqui a pouco. E a gente pode falar da derrota, que é muito dura. A gente podia ter feito um trabalho muito melhor no segundo tempo. E a gente veio numa postura no segundo tempo para se defender e achar uma bola de contra-ataque, como o David teve aquela chance. Mas a gente podia ter marcado muito melhor do que marcou. A gente foi muito passivo na marcação. Se assemelhou um pouco o jogo do Independente Del Valle, quando a gente teve o Pitô expulso no primeiro tempo. A gente deixava cruzar, não marcava a área e não pegava rebote. Então foi uma marcação coletiva muito falha. Em relação a jogadores, não dá para você avaliar um jogador só por causa do jogo de hoje. É no somatório, senão você vai acabar cometendo algum tipo de erro. Verdade. Erramos com o Tassiano, tá? Não vou deixar passar isso o ano todo. Erramos muito com o Tassiano, tá? Então, essa avaliação ela não vai ser feita só por causa do jogo de hoje. E o que fica para o jogo do Porque assim, o Vasco não perdeu nem o jogo de hoje. O Vasco perdeu 19 jogos. O Vasco perdeu um turno inteiro do Brasileiro. Mas tem mais é que se fuder, sabe? Porque quando ganhou de 6 do Santos lá, era o maior time do planeta. Tem mais é que se fuder mesmo. Calma que você vai ver, homem. De quem entra em campo, a gente tem que ter um respeito muito grande pela camisa do Vasco e se dedicar ao máximo, independente se é um jogo de final de campeonato, se é um jogo de cumprir tabela, se é um jogo se é a última rodada do Campeonato Brasileiro, se é jogo amistoso, se é jogo treino. A gente tem que se empenhar. Não era, né? Esse jogo era importante pro Vasco, pô. O Vasco não vai disputar a Sul-Americana. Não vai? Não classificou? Ficou são 2 colocados que não classificam pra nada, né? Acho que é 3. Ficou no limbo. Ficou no limbo, bicho. Rapaz, mas nem o Santos ficou no limbo, bicho. Cara, o Santos e o Corinthians deve estar... O Santos e o Vasco... O Corinthians e o Vasco estavam muito puto. Os caras piscaram, o Santos pulou. Aqui, ó. A puta tava na zona de rebaixamento até ontem. É o Carecon, filho. É o Tacitanos. Dorival. Você falou que houve uma decisão. Só pegar um gancho, tá? Um corte. Os caras estavam falando lá, expectativa do Corinthians para a final da semifinal da Copa do Brasil. Perguntaram pro Dorival. O Dorival, não. Vai ser o mesmo empenho que vocês viram hoje. Tá? O time com garra. E o time tinha acabado de perder. Aí o Neto. Então nós tá fudido. Então nós tá tudo fudido, rapaz. Abandonar esse jogo aqui, não foi abandonar. Foi abandonar, ninguém falou abandonar. Não é abandonar, priorizar, assim como o Cruzeiro fez, como o Corinthians deve ter feito. Deu uma de Oswaldo de Oliveira ele agora. Não foi abandonar. O jogo foi 5-0, não foi uma condição natural do jogo. A gente jogou com um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo. Então não foi abandonar o jogo. Se a gente joga com o time do jeito que estava, a gente tomou o primeiro gol, o jogo estava mais ou menos equilibrado, o Atlético estava um pouco melhor que a gente. Então ninguém abandonou o jogo. Tá bom, vamos lá. Então, a sua opinião, você guarda para você a sua opinião, né? Senão a gente vai ficar discutindo. A sua opinião eu já sei qual é. A sua opinião é sempre negativa em relação ao Vasco, você espera as coisas acontecerem para depois falar. Diferente se fosse positivo, né? Com 19 jogos perdidos,
Ia ser estranho se fosse positivo, né? Então, a tua opinião a gente já conhece. Se perder, a gente já sabe. Tá tudo certo. Então, faz a tua pergunta. Olha, às vezes travando. Vamos lá, já que a minha opinião está errada, eu queria que você destacasse algo positivo. Então, vamos mudar a pergunta, porque já que nada está errado, está tudo certo. O que está certo? Perder 5-0 para o Atlético Mineiro, uma camisa como a do Vasco, e um ano que o Vasco já foi humilhado na Venezuela. Agora eu fiquei com medo, tá? Mas aí eu pensei que ele ia falar: o certo é ganhar de 6 do Santos, aí eu ia ficar triste. Aí ele poderia acabar com a minha noite aqui, mas Mano, ele não tá... tava Mas afiado. olha pra cara, mano, eu tô com medo da cara dele, bicho. Aí aqui é o mesmo pronto. Pera lá. Cara, Realmente. Mas isso aqui é o mesmo pronto, né? Quando sua filha vai apresentar o namorado, ele passa com a camisa do Corinthians em casa. Mano, olha aí, cara, não tá bem não, hein? O Tietchan viu esse cara de perto, maluco aí. Não, e ele soltou um... Uma camisa como o Vasco, e um ano eu acho que já foi humilhado na Venezuela. Olha. O que você pensou sobre a Copa do Brasil? Porque você Vai puxar o revólver, bicho. Tá. Eu lembro daquela coletiva dele, tá o... que aconteceu não sei o que com o Fluminense, aí ele termina a coletiva, tava indo embora, Felipe Melo. Pera aí, ninguém vai falar do negócio, aí ele assim... Vocês não vão falar nada? Ele... não, isso aí. jogadores e para a diretoria desse tipo. Queria entender o que vocês estão pensando para essa competição. Eu, assim, bem tranquilamente, em relação à sua Bem opinião em tranquilamente. relação ao torcedor, eu não acho que você fala pela torcida. O que eu tenho de resposta da torcida do Vasco, ela é sempre contraditória àquilo que você traz para essa entrevista. Eu não acredito que você é um cara fiel à torcida do Vasco majoritariamente. Eu não percebo, eu não acompanho muito a rede social, mas eu saio na rua, a gente encontra as pessoas, algumas coisas chegam para a gente, e a visão que você traz, ela é quase que uma coisa que não representa o torcedor. Não vejo você representar o torcedor do Vasco, muito pelo contrário. Agora, você falar da derrota, eu concordo que você falou assim, que é uma derrota que não pode acontecer, porque isso fica para a história, 5-0. Está todo mundo triste, todo mundo decepcionado. A gente tinha que ter feito um trabalho melhor. O que fica? Fica que tem que aprender, como aprendeu lá na Venezuela. Na Venezuela a gente perdeu, depois melhorou no campeonato. Então fica a dor da derrota e tem que aprender com a dor. Sei muito bem, derrota. Sei muito bem como é. Mas você sabe o que me alegra? Que o senhor também sabe como é, né? Cara, eu sei, cara. Eu dou graças a Deus que meu time, dali, depois que o Crespo chegou, a gente pode lutar pra não cair, porque é duro, é difícil, cara. E eu não sei se o Diniz tá falando do cara em outras entrevistas, que ele deve ter falado outra coisa, não sei. Mas eu acho que a visão do torcedor do Vasco não deve estar muito otimista, mano. O time perdeu 19 jogos, o time perdeu meio turno. Mas não caiu. Acho que pra mim... Cara, mas vamos lá. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Na tabela. Por favor, mostra a O tabela. Vasco, ele ficou com 45 pontos. O Ceará ficou com 43. E o Santos? O Santos, ele ficou com 47. Tá na média. O Vasco empatou com Vitória, bicho, de pontuação. Então, assim, é mais... acho que 2 rodadas. Talvez uma, mas 2 rodadas. O Vasco tinha caído. E só realmente não tá pior porque ele tá disputando a Copa do Brasil. Se cair na Copa do Brasil... 2 rodadas, o Corinthians também poderia ter caído. Poderia. Rota que a gente não pode admitir. Nem perder de 1-0, quanto mais perder de 5-0. E aí, isso é uma coisa que eu carrego. E tudo bem, assim, ultimato da torcida, se eu tiver ultimato, para mim é todo dia. Eu não trabalho pensando no futuro, me protegendo para o futuro. Eu me arrisco, me dedico, já falei mais de uma vez, eu confio muito no torcedor do Vasco, eu gosto do torcedor do Vasco, eu gosto do Vasco, eu gosto do Pedrinho, continuo tudo com ele. Rapaz. O que aconteceu hoje, a mim, e vai acontecer com o time, tem que afetar e a gente pegar e ter mais vontade de fazer as coisas do que a gente teria se não tivesse perdido de 5-0. Essa derrota ela não pode passar inocentemente por ninguém. Isso é uma coisa que a gente, da minha parte, já estou fazendo. Estou indignado com 5-0. Indignado, completamente indignado. Totalmente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. Não, acho que a pior derrota da sua carreira foi ter perdido para a Venezuela. Você perdeu.
E pra poder perder pra Venezuela com a seleção. Esquece. Então, É mesmo, né? Tem um brasileiro com São Paulo, né? O cara tava com acho que 10 pontos na frente e ele perdeu. assim, eu não estou nem um pouco feliz. Muito pelo contrário. E essa indignação os jogadores vão ter que ter. E é isso que eu quero, indignação. A indignação, se você está indignado, eu concordo. Agora, das outras coisas que você vai colocando, acrescentando para colocar mais fogo, mais álcool na fogueira, isso aí não tem necessidade. Rapaz. Essa triste. Copa do Brasil vai ser da hora, hein, bicho? Se ele ganhar, ele manda esse cara tomar no cu, eu acho. Ah, não, Fato. ele chega na entrevista. Ele chega na entrevista. Cadê assim, aquele palhaço lá que tá falando o negócio? Libera minha tela aí, ó. Libera minha tela aí. Ele chega na entrevista dessa maneira. Desse jeito, bicho. Rapaz, Grandão. rapaz. Galudo? Galudo. Rapaz. Bom, falamos do Vascão. Que pode ganhar.